Você já foi na praia e ficou no sol tostando o dia inteiro sem protetor solar e no dia seguinte a tua cara, as tuas costas começou a descascar e dias depois também você percebeu que voltou tudo para o lugar? Você também já reparou como a pereba do teu dedo ela cicatriza? Já percebeu que algumas plantas eram apenas pequenas sementes e se tornaram grandes plantas, árvores robustas? O que tudo isso tem a ver com a aula de hoje? Se você quiser entender, pode vir com alegria no coração, sem mimimi, bora junto! Fala, meus queridos do Ensino Fundamental, eu sou a professora Raquel Freitas, professora de Ciências e Biologia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre divisão celular. A divisão celular é muito importante na vida dos seres vivos. Uma das importâncias da divisão celular está na regeneração dos tecidos. Eu comecei essa videoaula dando exemplo da tua pereba, dando exemplo da exposição do sol, que pode provocar aí um dano no tecido, fazendo com que a gente descasque. Isso é regeneração do tecido, isso é divisão celular, isso ocorre por divisão celular. Um outro exemplo aí de importância da divisão celular está no crescimento dos organismos. Como que você era apenas um zigotinho na barriga da tua mãe, foi se desenvolvendo e depois quando nasceu, você foi crescendo, foi aumentando de tamanho, aumentando de volume. Esse crescimento, ele é feito por meio das células no processo de divisão celular. As plantas também, certas plantas que eram apenas sementes, elas começaram a crescer e se tornaram árvores, plantas de médio ou grande porte. Tudo isso foi por meio de divisão celular, que foi acontecendo nas células daquela planta ali, e elas cresceram, importante para o crescimento do organismo, do indivíduo. Uma outra coisa também muito importante aí da divisão celular, uma grande importância, perpetuação da espécie. Certos indivíduos unicelulares, quando eles dividem a célula, quando eles se dividem, eles estão se reproduzindo como bactérias, como amebas. E na nossa espécie também é importante que é por meio das células gaméticas, da divisão dessas células, que depois acontece a fecundação e surge aí eu, você, um outro indivíduo, se tratando aqui dos animais. Super importante. Então nós vamos entender como que ocorre esse processo, essa divisão, que pode ser mitose ou pode ser meiose. Mas é muito importante que você vá lá nos meus vídeos de hereditariedade, que você vai lá no meu vídeo de cromossomos, para que você possa ter uma visão mais geral, mais integrada, tá? Primeiro vamos pensar numa coisa, galera, antes de falar mesmo da mitose e da meiose. Olha só, as células, elas têm um ciclo de vida. Nesse ciclo de vida, a maior parte desse ciclo de vida, eu tenho um período chamado intérfase. Na verdade, 90% desse ciclo de vida da célula. Nessa parte da intérfase, as células, elas vão crescer, elas vão duplicar o seu material genético, elas vão voltar a crescer novamente para ocorrer o outro período do ciclo celular, que é a divisão celular. Beleza? Vamos parar para pensar também no seguinte, eu falei que na intérfase ocorre a duplicação do material genético. Vamos lembrar que nos seres eucariotos, esse material genético, ele está dentro do núcleo. Vamos lembrar também, galera, que esse material genético dentro do núcleo, ele está sempre associado a proteínas. E na maior parte da vida da célula, ele está em forma de cromatina. Isso é importante você lembrar para que depois você possa entender o processo ali da divisão. Sabendo disso, vamos ir para o processo de mitose. No processo de mitose,
vai ocorrer a divisão das células somáticas. Professora Raquel, quem são as células somáticas? Células somáticas são todas as células do teu corpo, pegando o exemplo aqui da nossa espécie. Todas as células do seu corpo são células somáticas, com exceção das células reprodutivas, das células gaméticas, espermatozoide e óvulo. Então, a mitose vai ocorrer nas células somáticas. Na mitose, uma única célula mãe, 2N, diploide, vai dar origem a duas células filhas ou duas células irmãs, não importa muito o nome não. Mas essas duas células, elas serão idênticas, com a mesma quantidade de material genético, então elas também vão ser 2N igual à célula mãe. Então, novamente, ó, repetindo aqui, eu tenho uma célula 2N, dando exemplo à nossa espécie. Uma célula 2N é uma célula com 46 cromossomos. Essa célula dará origem a mais duas células 2N, também com 46 cromossomos. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, mas eu não quero que vocês fiquem preocupados com o nome, que vocês vão olhar na imagem. Por quê, galera? Eu tô falando aqui de mitose e meiose a nível do ensino fundamental. Vocês vão perceber que lá no ensino médio, vocês vão estudar meiose e mitose, vocês vão olhar os estágios que acontecem durante a divisão celular. Porque a célula, ela não é uma bolha de sabão, ela não se divide assim, ó. Existe um processo de divisão, porque há uma complexidade ali na célula. Mas nesse momento a gente não vai se ligar nos nomes desses estágios, que são 5 estágios. Nós vamos só tentar entender, nós vamos entender o processo que ocorre. Então, olha essa imagem e não fique assustado com os nomes. Saca só. Nessa imagem eu vou ter uma célula bonitona aí, uma célula diploide, 2N igual a 4, representando que ela tem 4 cromossomos. Mas, professora, podia ser 2N igual a 46? Claro, seria a nossa espécie, porém, nessa imagem aqui, não tem 46 cromossomos, então ela é 2N igual a 4. Olha aí, meus queridos, e perceba o seguinte, na intérfase, que é um dos períodos do ciclo de vida, vai ocorrer a duplicação do material genético, e esse material genético, ele ainda está em forma de cromatina, depois ele vai começar a se esperilar, ele vai começar a se condensar, formando aí o cromossomo visível. Olha que bonito aí, ó, essa terceira célula nessa fase da prometáfase. Olha como é que os cromossomos estão aí com o seu material genético duplicado. E depois vai passando os estágios aí. E olha aí a anáfase. Nessa fase, o que está acontecendo? Está ocorrendo a separação das cromátides irmãs. Separando as cromátides irmãs, depois ocorre ali o total rompimento do citoplasma, a divisão do citoplasma, e acaba o ciclo formando duas células idênticas. Conta comigo só, olha quantos cromossomos tem nessa célula aí, essas duas células filhas. Tem 4, assim como também tem 4 cromossomos lá na célula mãe, porém o cromossomo está em formato de xizinho, porque houve a duplicação do material genético. Galera, olha só para mim, nesse processo lindão que você viu, nesses estágios aí da mitose, o que é muito importante a gente entender que uma única célula mãe, 2N, diploide, deu origem a duas células filhas idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos. Então, duas células
2N, 2 células diploide. Se a gente pegar, galera, o exemplo da espécie humana, eu vou ter a célula mãe dando origem a 2 células filhas com 46 cromossomos. Agora, presta atenção na fase da meiose, na diferença da meiose para a mitose. Na meiose, eu vou ter a divisão celular nas células gaméticas, nos gametas. Essa divisão celular, ela vai ocorrer em 2 etapas. Ela vai acontecer em 2 fases. Por quê? Porque é necessário acontecer a redução da quantidade de cromossomos. É necessário a célula 2N, a célula diploide, virar uma célula N, virar uma célula haploide. É necessário para que, ao juntar ali os gametas, ocorra o indivíduo com o mesmo número de cromossomos da espécie. Então, na meiose, eu vou ter a fase 1, a meiose 1, e eu vou ter a fase 2, a meiose 2. Na fase 1, nós vamos falar que é uma fase reducional, porque vai reduzir ali a quantidade dos cromossomos. E na fase 2, nós vamos chamar de meiose equacional, porque vai ser parecido até mesmo com a mitose, tá? Só para que você possa ter uma ideia bem geral. Na meiose, o que acontece, galera? Uma única célula mãe, uma célula diploide 2N, ela dá origem a 4 células. 4 células haploide e haploide, galera, totalmente diferente uma da outra. Então, recapitulando, na meiose, uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas diferentes. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, mas uma imagem ainda mais simplificada do que a imagem da meiose, porque você já entendeu que não é um passe de mágica, já entendeu que tem estágios, que tem processo. Olha aí para essa imagem e vamos analisar o que aconteceu nesse processo e qual é a diferença do processo. Olha aí, meus queridos, uma imagem bem simplificada da meiose 1. Depois, é claro, da duplicação do material genético, dá uma olhada aí na meiose 1. Ocorre aqui a separação dos cromossomos homólogos. Olha que nessa célula é uma célula que eu tenho 2 cromossomos, então ela é uma célula 2N, uma célula diploide igual a 2, porque tem 2 cromossomos. Quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos, percebe o seguinte, que essa única célula, ela deu origem a 2 células diferentes, 2 células com um único cromossomo. Então, essas células filhas aqui, elas já são haploide, elas já têm o número de cromossomos reduzidos. Percebe também aqui, galera, que essa imagem tá coloridinha, você consegue ver a diferença de cor dos cromossomos aí de cada célula. Por quê? Tem diferença de cor. Isso aí está representando a variedade, a variabilidade genética. Isso é, ocorreu um fenômeno chamado crossing over. E esse fenômeno, ele ajuda a diversidade ali das espécies. Notem que agora os cromossomos são diferentes. Houve uma troca de pedaço ali entre os cromossomos. Indo para a meiose 2, que é a segunda etapa da meiose, eu tenho um processo muito parecido com o da mitose. Vai ocorrer aqui a separação
das cromátides irmãs. Não há mais redução do número de cromossomos. Percebe o seguinte, o cromossomo que está aqui, ele está com material genético duplicado. Então, o que vai acontecer? Na separação das cromátides irmãs, a célula ela vai gerar mais duas células de haploide totalmente diferentes. Então, o que ocorre? As duas células filhas que surgiu na meiose 1, ela forma mais duas células filhas, cada uma totalmente diferentes. Olha aqui para mim agora. Você percebeu que, no geral, uma única célula mãe deu origem a 4 células filhas totalmente diferentes uma das outras? Percebeu que uma célula primeiro originou 2 e essas 2 originaram mais 2 cada uma, formando 4 células totalmente diferentes uma das outras. De forma agora bem resumida, galera, que é bem importante você lembrar essas 2 diferenças principais, vamos dizer assim, da meiose e da mitose. Na mitose, eu tenho a divisão das células somáticas e uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas idênticas, diploide. Porém, na meiose, eu vou ter o que, galera? Eu vou ter a divisão das células gaméticas, células reprodutoras. E essas células gaméticas, elas vão se dividir aonde uma célula mãe diploide vai dar origem a 4 células filhas, 4 células filhas haploides totalmente diferentes uma das outras. Galera, espero que essa videoaula tenha ajudado vocês para alguma coisa da vida. Beijos no coração e até a próxima aula. E se você não é inscrito aqui no canal Consciência, não se esqueça de se inscrever, ligar a notificação, ative o seu sininho para que você possa receber sempre de forma atualizada os conteúdos. Me siga também nas redes sociais. Tchau, tchau!